Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 19ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Cebrasp. Nessa aula, o assunto que eu vou estar trabalhando com vocês é um assunto da geometria analítica, estudo da reta. Tudo bem? Essa 19ª aula será a parte 1. Na 20ª aula, eu continuarei resolvendo questões de estudo da reta, que seria estudo da reta parte 2. Ok, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá. Nossa aula 19. Questão 1, prova de 2022. Polícia Civil, Paraíba. Durante uma perseguição, uma viatura policial seguia em linha reta quando virou repentinamente para a esquerda, em um ângulo de 30 graus. Seguiu mais um pouco em linha reta e deu uma nova guinada para a esquerda, agora sob um ângulo de 25 graus. Depois de mais algum tempo seguindo em linha reta, tá? Então observe que todos os casos ela foi seguindo em linha reta. Virou 15 graus para a direita. Nessa situação hipotética, essa sequência de giros corresponde ao único giro de 70 graus para a esquerda, 40 para a esquerda, 40 para a direita, 10 para a esquerda ou 10 para a direita. Eu já aproveitei e fiz aqui um desenho da situação, tá? Para vocês entenderem melhor. Então ela vinha seguindo aqui sobre essa reta em preto, ó, em linha reta. Chegou num certo ponto, ela girou 30 graus para a esquerda. Ela fez isso daqui, ó, 30 graus para a esquerda, aonde nós estamos aqui em cima da reta vermelha, 30 graus para a esquerda. Ela já andou 30 graus aqui para a esquerda. Ela continuou em linha reta e depois deu mais um giro de 25 graus para a esquerda. Então, olha, vai chegar aqui na nossa reta verde. Mais quantos graus? 25. Então, ela já está a 55 graus à esquerda. Ok? Porque, ó, 30 mais 25. Aí depois o que ela fez? Ela continuou seguindo em linha reta. Ela voltou 15 graus para a direita. Tá? Então eu vou dar para tracejar aqui em azul. Ela voltou aqui, ó, 15 graus para a direita. Tá? Não. Voltou 15 graus para a direita. Então, o ângulo corresponderia para a gente, ó, seria parar em cima da reta azul, sempre em linha reta. Ó. Então, se eu estou voltando 15 graus, eu vou ter um ângulo aqui de quanto? De 10 graus entre a reta azul e a reta vermelha. Então, isso seria um único giro para a esquerda de quantos graus? 30 mais 10. Seria um giro de 40 graus para a minha esquerda. Tudo bem? Então tá aí a solução, né? Do nosso exercício 1, tá? Alternativa B de bom, B de bola, 40 graus para a esquerda. É um exercício simples, que a gente fica até meio assustado por causa da banca, né? Colocar um exercício desse tipo aqui. Mas acho que a ilustração aí do desenho ficou bem explicativa aí para vocês. Tudo bem? Vamos lá então para a nossa questão 2. Questão 2 é prova de 2018. A figura seguinte mostra em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais XY, em que a unidade de medida é o metro, uma região retangular, tá? Então um retângulo OABC. Aqui o nosso retângulo OABC. O lado OA mede 600 metros, então a distância de O até A 600, de O até C 800 metros, tá? A figura mostra também os pontos F, ponto médio de OA, então o F está bem na metade da distância entre O e A, então ele vai estar a 300 metros, porque a distância de O a A, né, foi dado lá no início que é 600 metros.
Depois foi dado que o ponto H é ponto médio de CB, tá? Então, ponto médio de CB também vai estar aqui na posição, né, de C a B, também vai medir 600, o H aqui, a distância seria 300. G é o centro do retângulo OABC, então o ponto G está bem na metade, aqui, bem no centro do nosso retângulo, que seria o cruzamento aí dos pontos médios dos lados, tá? Depois, mais informações ainda. D, ponto médio de FG, E, ponto médio de GH. Nos pontos O, A, B, C, D e E foram instalados pontos de acesso à internet, Wi-Fi. Nessas configurações, nessa configuração, o usuário consegue se conectar à internet desde que seu smartphone esteja a 200 metros ou menos de qualquer desses pontos de acesso. Com base nessas informações e na figura apresentada, julgue o próximo item, quer dizer, julgar se esse item é certo ou errado. A reta que contém os pontos B, E, intercepta o eixo X no ponto D, abscissa X igual a 300, tá? Então, gente, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma reta que passa por BE, tá? Eu vou traçá-la aqui em vermelho só para a gente ir ilustrando aqui. Que passa por BE, essa nossa reta, ela vai cortar aqui o eixo X de um determinado ponto. O que eu vou chamar esse ponto aqui, ó. Vou chamar aqui de um ponto I, tá? Então, ela passa por B, a nossa reta passa por E, e vai passar por este ponto I, que é onde intercepta o eixo X. Está falando que a abscissa deste ponto é 300. Nós vamos determinar essa abscissa para ver se é 300. Eu sei que como este ponto I está sobre o eixo X, né, que é o eixo das abscissas, ele vai ter um valor para X e o Y deste ponto vai ser 0. Os três pontos B, E e I terão que estar alinhados, tá? Por que que esses três pontos terão que estarem alinhados? Porque fazem parte de uma mesma reta. Então, B, E e I terão que estarem alinhados. Então, os três pontos vão ter que satisfazer a condição de alinhamento de três pontos. Aí eu vou descobrir o valor, tá, da abscissa do ponto I. Pela condição de alinhamento de três pontos, nós temos lá, lembrando aí do determinante, olha, o resultado desse determinante terá que ser igual a 0. Ok? Olha, xi, yi e 1, tá? Depois, eu tenho o xb, yb e 1, xe, ye e 1, condição de alinhamento 3 pontos. O resultado desse determinante terá que ser igual a 0, tá? Então, olha, as coordenadas do I estão indicadas aqui, x e 0. Agora nós vamos precisar definir as coordenadas do ponto B, tá? Então, observa que o ponto B, ele terá as seguintes coordenadas. Para x, seria a distância de O a C, tá? Então, o ponto B, ele vai ter coordenadas 800 para x e 600 para y, que é a distância de O até A. O ponto E, como ele é ponto médio, olha bem, o ponto E, ele é ponto médio de GH. E o G é ponto médio de FH. Por quê? Porque ele é centro, tá? Então, a distância de G até H seria 400. Como ele é ponto médio,
tá? Ele vai estar aqui, olha. De G a E, eu vou ter mais 200 metros aqui. E de F até G, eu vou ter 400 metros, porque o G é centro do nosso retângulo, tá? Então, o X do ponto E vai ser 600. E o Y do ponto E, como ele está aqui bem na metade, olha, o F é ponto médio, 300. Ele está alinhado aqui com esses 3 pontos. Então, o seu Y, tá, do E será 300. Agora, nós jogamos uma condição de alinhamento 3 pontos, nós vamos descobrir a abscissa do ponto I, que é o cruzamento, tá, da reta que passa por BE com o eixo das abscissas. Jogamos lá na condição de alinhamento. O X do I é X, o Y é 0, 1. XB, 800. Agora vamos substituir. YB, 600, completa com 1. XE, 600. YE, 300, completo com 1. Tá? Então, o determinante de ordem 3, repetimos as 2 primeiras colunas ao lado aqui, para determinarmos o valor desse nosso determinante, igualando ele a 0, porque eu quero que os pontos estejam alinhados. Beleza, galera? Vou igualar aqui a 0, tá? Então, lembrando aqui, determinante de ordem 3. Pegamos primeiramente as diagonais que têm as inclinações para a esquerda e vamos multiplicando seus elementos e somando. Então, eu vou ter aqui x vezes 600 dá 600x, vezes 1 dá 600x. 0 vezes 1 dá 0, vezes 600 dá 0. 1 vezes 800 dá 800. 800 vezes 300 vai dar 240 mil. Então, aqui nós vamos ter 600x mais 240 mil. Beleza? Agora pegamos, tem a inclinação para a direita. Não pode esquecer que essas tem que multiplicar pelo sinal de menos, tá? Então, aqui, ó, 600 vezes 600 vai dar 360 mil, multiplicado por menos 360 mil. 300 vezes 1 dá 300, vezes x dá 300x, multiplicado por menos 300x. 1 vezes 800 dá 800, multiplicado por 0 dá 0, tá? Então, nós vamos ter aqui menos 360 mil menos 300x igual a 0. 600x menos 300x vai dar 300x. 240 mil menos 360 mil dá menos 120 mil. Opa, aqui é 300. Vai dar 120 mil, menos 120 mil, passa para a direita mais 120 mil. 300 está multiplicando, passa dividindo, vai dar x igual a 400. Então, olha, a abscissa do ponto onde a reta BE encontra com o eixo x, tá? Vale 400. O exercício está dizendo que vale 300. Então, eu julgaria este item aqui como o quê? Como errado. Beleza, galera? Então, era um exercício envolvendo a parte de geometria analítica, condição de alinhamento de 3 pontos. Beleza, galera? Então, tá aí a solução do 2, tá? Vamos lá para a próxima questão, a questão 3. Bem, aqui, ó, questão de 2017, tá? O texto a seguir se refere às questões 3 e 4, tudo bem?
Tá? Então, as questões 3 e 4 vão estar relacionadas ao texto a seguir. Então, nós temos essa situação aqui no plano cartesiano. Tá? Então, olha o que está dizendo. Um fazendeiro, proprietário de 18 km² de terra, resolveu reparti-las entre seus 2 filhos. Para tal, representou suas terras em um sistema de coordenadas ortogonais, x ou y, em que o quilômetro é a unidade de medida em que ambos os eixos nesse sistema de referência. A fazenda corresponde a um triângulo de vértices A09, tá? Então, as coordenadas aqui do A09, vou marcar aqui no... Então, 0 para x, 9 para y, porque está sobre o eixo y, né? Eixo das ordenadas. Então, o seu x vale 0. O B, 0 e 18. Então, as coordenadas do ponto B. 0 para x, 18. Para y. E o ponto C tem coordenadas 4 para x e 9 para y. Tá? Aqui as coordenadas do nosso triângulo no plano cartesiano, conforme apresentado na figura precedente. Está aqui a nossa figura. Para fazer a divisão, ele vai usar uma cerca que no modelo será paralela ao eixo y. Então, olha, essa cerca será paralela ao eixo y, ou seja, vai ser uma cerca vertical. Uma reta de equação x igual a k, em que k é uma constante. Então, esta reta que vai ser paralela a y é uma reta vertical, passando por um valor k para y. Para y não, desculpe, para x. A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Se k for maior que 0 e menor que 4, então a fazenda será dividida em um retângulo e um trapézio. Então, olha bem, eu vou ter uma reta vertical, o ponto C, o x do ponto C é 4. Então, aqui, olha, o que eu vou ter? A reta que ele vai traçar é uma reta x igual a k, e o k vai ter que estar dentro do intervalo maior que 0 e menor que 4. Então, eu vou ter uma reta aqui, ó, vertical, entre 0 e 4, cortando o nosso terreno num valor k qualquer aqui, que eu não sei quanto é. Eu sei que este k vai ter que estar entre 0 e 4, e ela é paralela a y. Então, observe que ao traçar essa reta, eu divido o terreno em 2 figuras, olha. Aqui a minha figura da esquerda, eu tenho um trapézio, retângulo, né? Porque como ela é paralela, vai ser perpendicular. E a minha direita aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Aí é o que está dizendo, ó. Então, a fazenda será dividida em um triângulo retângulo e um trapézio. Este item eu julgaria ele como certo. Beleza, galera? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 3, tá? O 4 também está relacionado com este texto. A respeito da situação hipotética, sabendo-se que o baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção das medianas, então a distância do baricentro do triângulo, que é representado na propriedade, a origem do sistema de coordenadas cartesianos, é inferior a 12 km. Gente, olha, aqui eu precisaria ter o conhecimento das coordenadas do baricentro de um triângulo, conhecendo as coordenadas dos 3 vértices. Então, vamos lembrar aqui, ó, baricentro, nós indicamos pela letra G, que é o ponto de equilíbrio do triângulo, centro de gravidade do triângulo. Conhecendo as coordenadas dos 3 vértices, o x do baricentro, a abscissa do baricentro, será o x do ponto A mais o x do ponto B mais o x do ponto C dividido por 3. Ou seja,
a média aritmética das abscissas do vértice. E o y do baricentro será o y do A mais o y do B mais o y do ponto C. Tudo isso dividido por quanto, galerinha? Dividido por 3. Média aritmética das ordenadas dos vértices, tá? Eu vou precisar saber as coordenadas do baricentro para depois fazer a distância do baricentro até a origem, que é o 0, 0. Ok? Então, olha, lá na figura, né, os dados do exercício, o x do A é 0, o x do B é 0 e o x do C é 4. Então, aqui eu vou ter 0 mais 0 mais 4 dividido por 3. Então, vai dar 4 terços. O y do baricentro, eu pego o y do A, que é 9, mais o y do B, que é 18, mais o y do C, que é 9, dividido por 3. Então, vai dar 36 dividido por 3, dá 12. Então, o baricentro, que é o G, tem coordenadas 4 terços e 12. A origem do sistema de coordenadas cartesianas, que eu vou indicar por O, na origem, as coordenadas, galera, é o 0, 0. Tá? O que eu vou fazer agora? Usar a fórmula da distância entre dois pontos. A distância da origem do sistema de coordenadas cartesianas, distância de O até G, ou de G até O, é a mesma coisa. Fórmula da distância entre dois pontos, geometria analítica. A fórmula da distância entre dois pontos, entre O a G, tá? Aqui a ordem não importa, né? Porque como eu vou levar ao quadrado, será o x da origem menos o x do G ao quadrado, mais o y do ponto O menos o y do ponto G ao quadrado. E isso extraindo a raiz quadrada, tá? Então agora eu vou substituir os valores, fazer as continhas, e eu vou ter o resultado final aqui, distância de O até G, tá? Então, o x do O é 0, menos 4 terços ao quadrado, mais o y do O, que é 0, menos o y do G, que é 12, ao quadrado, tá? Então, a 0 menos 4 terços vai me dar 4 menos 4 terços, que é elevado ao quadrado, ok? Vai me dar 16 nonos. Então, distância de O até G, eu vou ter aqui 16 nonos. 0 menos 12 dá menos 12, que é elevado ao quadrado, vai dar 144. Aqui eu tiro o mínimo, vou somar, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos lá. Só abaixar mais aqui um pouquinho. Tiro o mínimo e vou somar, ok? Então, a distância de O até G vai me dar raiz quadrada de 1.312 sobre 9. 1.312 sobre 9. Dividindo 1.312 sobre 9, usando até duas casas depois da vírgula,
vai dar aproximadamente raiz quadrada de 145,77. Gente, olha, poxa, professor, como é que eu vou calcular isso na hora da prova? Só que acontece o seguinte, essa raiz quadrada de 145,77, ela é maior que 12. Por que que ela é maior que 12? Tá? Que olha, a raiz quadrada, que é uma raiz quadrada exata, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, com certeza, a raiz quadrada de 145, pô, 145 já é maior que 144. Então, a sua raiz quadrada vai ser maior que a raiz quadrada de 144, que é 12. Então, eu posso ver por aqui. Poxa, eu vou ter que fazer o cálculo dessa raiz. Não há necessidade de fazer o cálculo para poder responder a pergunta. Tudo bem? Tá? Mas, em todo caso, fiz lá o cálculo, eu vou encontrar aqui a distância de O até G, que seria a raiz quadrada de 145,77. Isto vai me dar aproximadamente, usando aí duas casas depois da vírgula, 12,04. Isso é maior que 12, tá? Aqui está dizendo que o resultado vai dar inferior a 12. Então, a resposta é errada. Tudo bem? Então, tá aí, galera. Tá? Aqui eu estou encerrando essa nossa 19ª aula, tá? Na 20ª, eu vou continuar trabalhando mais um pouco com vocês aí sobre questões envolvendo o estudo da reta no plano cartesiano. Beleza? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí na aula, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Show, galera? Então, olha, na aula 20 vou trabalhar mais um pouco sobre o estudo das retas, tá? Nós vamos ver questões aí envolvendo condições de retas paralelas, distância entre retas. Vai ser bastante interessante aí os próximos exercícios. Show, galerinha? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!